Fala galera, tudo bem? Mais uma vez um vídeo de jogo histórico por aqui. Vamos falar sobre a final da Copa da UEFA de 1998, né? Então é um outro período, muito antes da competição passar a ser chamada de Europa League, num outro formato, num período de mata-mata direto da segunda principal competição de clubes e que teve grandes decisões e ali inclusive num período de uma virada, né? Com a final passando a ser em jogo único, porque antes não era. E com um grande período, e aí eu acho que tem um lado muito legal até, que pra mim foi um dos jogos mais legais de assistir nesse período, que eu tenho assistido vários, tenho gravado vários vídeos aqui, mas pra mim dos mais legais, porque é um período que pra mim acaba tendo um lado da memória afetiva de final dos anos 90 ali, é um período que o campeonato italiano, o futebol italiano era muito forte. Eu não peguei a época, nascido pelo menos, né, não acompanhando a época do futebol italiano forte do final dos anos 80, ali início dos anos 90, então para mim esse final de anos 90 vira o período em que eu começo a acompanhar um pouco mais futebol internacional. E, evidentemente, o futebol italiano ainda era muito forte nessa virada de século, nesse final dos anos 90. E a final da Copa da UEFA, não só a Copa da UEFA, nessa temporada 97-98, a final da Champions também teve um italiano, no caso a Juventus, que acabou derrotada para o Real Madrid. Mas, então eram 3 italianos nas 2 finais europeias. E a final da Copa da UEFA teve um nível altíssimo entre 2 grandes times, Inter de Milão e Lazio, tantos grandes jogadores, é só olhar para o campinho que você enxerga vários grandes jogadores, vários jogadores que estariam na Copa do Mundo logo na sequência, na Copa do Mundo de 98 e como protagonistas, como jogadores importantes. Então, convido você a se inscrever aqui no canal, é só clicar aqui embaixo, ativa o sininho da notificação, todo dia às 4 da tarde tem saído um vídeo novo aqui nesse período de quarentena, falando sobre um jogo histórico. E deixe o seu comentário com a sua sugestão também de outras partidas históricas. É evidente que são inúmeros, são quase infinitos os jogos quando a gente olha para trás, então não vou conseguir atender a todo mundo, mas eu tô sempre de olho ali para tentar olhar, bater o olho e falar, pô, tá aí um jogo legal de rever, vamos ver se eu consigo, e aí vai. Vamos falar então do jogo. E o jogo tem a vitória da Inter por 3-0, mas que não é necessariamente um jogo tranquilo, longe disso. Foi um jogo que também teve a questão do momento dos gols como algo importante para entender o cenário, que era a circunstância do jogo. Porque a Inter logo de cara sai na frente, né? O Zamorano faz 1-0 com coisa dos primeiros minutos ali de jogo, então com cerca de 5 minutos ele coloca a Inter na frente já no placar. E num belo passe, um lançamento do Simeone. O Simeone faz uma bela bola em profundidade para o Zamorano entrar e finalizar e colocar a Inter na frente. Mas antes da gente entrar em todo o reflexo disso no jogo, vale dar uma passada nas escalações, entender como era o funcionamento dos dois lados. Então, de um lado, a Inter tinha um sistema que ainda era muito comum nessa reta final dos anos 90, a ideia do líbero, né, do zagueiro, que jogava na sobra, que jogava atrás dos outros zagueiros, que ficava como esse homem da sobra mesmo e que dependendo da função de time para time, também era um jogador de distribuição que poderia conduzir a bola e ir à frente. Alguns jogadores foram muito importantes dentro dessa função. Então, olhando para a Inter, nessa escalação, o Frezi era esse zagueiro da sobra, era o que ficava recuado, enquanto os outros 2 saíam para os duelos individuais. Então, o Taribo West fazia a marcação específica em cima do Casiraghi, acompanhando o Casiraghi, indo atrás mesmo, encaixe específico. E o outro duelo, que foi dos mais interessantes do jogo também, o Colonese em cima do Roberto Mantini, que era outro jogador excelente, outra referência desse ótimo ataque da Lazio. Então, o encaixe estava montado ali. Colonese no Roberto Mantini, Taribo West no Casiraghi, com o Frezi na sobra. Isso fazia com que o Aaron Winter fosse o ala pela direita, digamos assim, então ele era o responsável por esse lado direito, num outro duelo muito direto, numa outra marcação muito específica, em cima do Nedved. O Nedved que viraria um dos grandes jogadores do futebol mundial, né? Anos depois viraria um dos melhores jogadores do mundo, meia tcheco, nessa altura jogando ali como meia pela esquerda, que foi a principal função dele na carreira mesmo, mas ali batendo de frente com o Aaron Winter. Então ali estava desenhado outro duelo específico, outro duelo interessante. E do outro lado, o ala pela esquerda, o lateral pela esquerda da Inter era o Javier Zanetti.
ainda no início de uma trajetória que seria histórico para virar um dos grandes jogadores da história da Inter, uma lenda do clube, um jogador de enorme longevidade e regularidade em bom nível, que fez várias funções diferentes ao longo da carreira, então nessa altura sendo esse lateral pela esquerda, ou ala pela esquerda, se a gente quiser entender que o Zanetti joga quase alinhado ao Aron Winter do outro lado, então é o holandês de um lado, o argentino do outro. E se de um lado o Nedved era quem travava essa disputa bem definida, do outro lado o Fuser era o meia que atacava, que criava, que explorava o corredor direito da Lazio. Então a Inter tinha essas marcações bem encaixadas, com o Freise na cobertura, sendo o homem da sobra, atrás dos outros zagueiros. No meio-campo, uma bela dupla de volantes, uma dupla que não aliviava, então uma dupla que era forte, era física quando precisava ser, em alguns momentos exagerava, com o Simeone e com o Zé Elias, mas que também são dois jogadores de uma qualidade técnica muito grande, né? Então dois jogadores que tinham muito recurso para trabalhar a bola, para iniciar as jogadas, para dar saída de bola, para aliviar no momento de recuperação de bola e sair dominando, conduzindo, escapar de uma marcação imediata. Então eram dois jogadores com muito recurso. Tive o privilégio de trabalhar e de conviver com o Zé Elias durante bastante tempo na ESPN, e ele sempre comentou muito sobre como o Simeone já tinha esse olhar tático para o jogo, como ele admirava a forma do Simeone entender o jogo. E é muito interessante ver isso também, olhando para trás, olhando para os tempos do Simeone como jogador. Eu cheguei a gravar um vídeo aqui dentro dessa série dos Jogos Históricos, é só procurar ali na playlist, do Argentina e Romênia, na Copa de 94. Né, e foi um dos grandes jogos daquela Copa, e o Simeone já foi um dos grandes jogadores em campo, um dos melhores, certamente o melhor da Argentina naquele jogo. Então é interessante ter esse olhar também, porque às vezes um jogador que fica marcado e rotulado não era só o que aquele rótulo vai dizer, né? O Simeone no Brasil é muito tratado como um cara que só batia, que só exagerava, e de fato várias vezes ele exagerou, bateu, foi um jogador violento em algumas ocasiões, mas evidentemente não era só isso, até porque só isso não sustentaria uma carreira tão grande como foi a dele. E esse meio-campo era muito interessante com Zé Elias e Simeone. E à frente dos dois vinha o trio ofensivo: Djorkaeff, Ronaldo e Zamorano. Qualidade demais também. Então era um belo time da Inter que tinha, aí eu falei dos encaixes na marcação da Inter, vale falar do outro lado, de como funcionava a Lazio também, né, que tinha os seus dois laterais, era mais pelo lado direito que existia o avanço do lateral para ajudar mesmo, então o Grandoni pelo lado direito avançava para ajudar o Fuser por aquele lado. Por dentro, o Jugovic tentava ser esse armador, saindo um pouco mais, enquanto o Venturim ficava como um volante um pouco mais fixo, à frente dos zagueiros. E na zaga estava ali travado, desenhado outro grande duelo, ou outros grandes duelos, mas especificamente Nesta e Ronaldo, era um enfrentamento ali muito interessante. O Ronaldo levou a melhor na maior parte dos lances, talvez dê para tratar dessa forma. Mas o Nesta também tem intervenções importantes dentro da partida como grande zagueiro que foi ao longo da carreira. E o Negro como outro zagueiro, mais vezes batendo até de frente com o Zamorano, em outros momentos, claro, acabava invertendo, já que o encaixe não era tão específico, até porque não era um trio de zaga que definia tão bem assim os encaixes individuais, mas era muito frequente ver o Nesta batendo de frente com o Ronaldo dentro dessa estrutura de marcação da Lazio. Então a Inter sai na frente muito cedo, com o gol do Zamorano lançado pelo Simeone abrindo o placar. Ele consegue fazer o movimento certinho para atacar em profundidade, ser lançado, sair de frente para o gol e finalizar tirando do gol do Marchegiani. Aliás, Marchegiani de um lado, Pagliuca do outro, né? Dois goleiros de muita longevidade, de história dentro do futebol italiano. E aí, a partir disso, vira um jogo em que a Lazio toma a iniciativa, tenta ir para cima, tenta criar chances, esbarra nesses encaixes da marcação que eu citei do lado da Inter, tem dificuldades para criar chances claras, por mais que a movimentação fosse grande. Então era o Jugovic por dentro, era o Nedved saindo da esquerda para trabalhar por dentro, para tentar arrancar e conduzir, né, e trazer junto com ele, arrastar a marcação do Aron Winter junto com ele, porque isso significava um corredor mais aberto e o Mantini caía muito pelos dois lados. O próprio Casiraghi também teve momentos em que saía um pouco da referência para trazer o Taribo West com ele, tentar uma arrancada, um giro rápido. Esses duelos específicos são muito interessantes dentro do jogo, dentro do primeiro tempo. E se a Lazio era mais frequente no campo de ataque, a Inter era mais perigosa quando ia ao campo de ataque. Então a Inter, além de sair na frente, chega a ter uma chance clara numa bola batida na trave do Ronaldo, numa pancada, inclusive, do Ronaldo, a jogada que tem Zamorano, tem Djorkaeff pelo lado esquerdo, a bola sobra para o Ronaldo na entrada da área, ele bate, acerta o travessão, isso ainda dentro do primeiro tempo. No segundo tempo, tem uma belíssima triangulação
entre Ronaldo, Djorkaeff e Zamorano, e o Zamorano acaba finalizando na trave também. Então a Inter era muito perigosa dentro dessas saídas, das escapadas, e era interessante também, é importante destacar que o Ronaldo, embora fosse um 9 brilhante, ele era um dos melhores jogadores do mundo nessa altura, sem dúvida alguma, né? E era um jogador que desequilibrava de qualquer forma diferente, porque podia ser lançado em profundidade para sair de frente para o gol, ou recuando para participar muito mais recuado mesmo, muito mais atrás, porque ali ele recebia, girava e acelerava e ficava muito difícil parar quando ele colocava a bola na frente e arrancava em direção ao gol. Então, nessa parceria, nesse funcionamento com o Zamorano, era muito mais frequente o Ronaldo ser o atacante mais recuado com o Zamorano mais à frente. E o Ronaldo circulava, caía pelos lados, buscava essa aproximação com o Djorkaeff, dava opção de passe para os volantes, e aí de novo, eu falei do Simeone no lance do primeiro gol, o Zé Elias tem períodos bem importantes no jogo também, já que a Lazio está tentando pressionar, a Inter recupera e consegue o desafogo. E esse desafogo nem sempre era acelerando o contra-ataque. Às vezes era com o Zé Elias, por exemplo, ganhando 1 ou 2 duelos, arrancando com a bola, conseguindo um drible curto, ganhando alguns segundos, sendo parado com falta, para assim fazer com que a Inter respirasse também e administrasse, como soube fazer dentro do jogo. Mas é um duelo muito legal, um jogo muito legal de assistir, pela qualidade dos dois lados, porque foram dois times atacando, a Lazio mais vezes, mas a Inter com mais perigo. E aí vem a sequência, né, da partida. Aí vem a definição da Inter para chegar ao resultado. O segundo gol é um golaço do Zanetti, numa bola cruzada da direita para dentro da área. A sobra fica na entrada da área para o Zanetti chegar batendo e acertar o ângulo num chutaço que dá à Inter uma tranquilidade muito maior. Nessa altura, é bom destacar, a Lazio já tinha feito a substituição que foi a mais relevante dentro dessa dinâmica. A Lazio já tinha tirado um dos volantes para colocar o Almeida. Então tinha passado a ter o Almeida no lugar do Venturim como o volante mais à frente da defesa. Só que o que mudou um pouco mais a dinâmica de jogo da Lazio não foi essa substituição, foi a entrada do Gottardi, que entra na vaga do Grandoni, ou seja, tira o lateral direito, coloca um ala pela direita, um jogador para explorar e atacar mais o corredor. Com isso o Fuser passava a cair mais por dentro. O Jugovic tinha liberdade para ser um meia mais avançado, o Fuser armava por dentro, fazendo essa dobradinha com o Gottardi na direita. E isso faz com que a Lazio fique com 3 zagueiros. Agora o Favalli fica um pouco mais como um zagueiro, com o Negro e Nesta formando o trio de zaga, diante de uma Inter que, quando recuperava a bola, tentava acelerar. E nessa altura o Zamorano caía por um lado, o Ronaldo caía pelo outro, o Djorkaeff era uma ameaça tentando ligar essas peças ali do ataque. Então a Lazio se lança, a Inter espera e contra-ataca. Chega ao segundo gol com o Zanetti e o terceiro gol aí sai de um contra-ataque com a defesa escancarada, um lance, para mim pareceu impedimento inclusive, do Ronaldo recebendo o passe em profundidade, saindo de frente para o goleiro, dando aquela gingada característica dele para desequilibrar o Marchegiani, que fica no chão. Ronaldo dribla, bate para o gol, faz 3-0 e garante mais um gol. O Ronaldo tinha sido fundamental na reta final da Copa da UEFA, né, fazendo gols nas fases anteriores, na semi, nas quartas, sendo importante nos duelos. Não foi o artilheiro daquela Copa da UEFA, o artilheiro daquela Copa da UEFA foi o Guivarch, que depois jogaria inclusive a Copa do Mundo com a seleção francesa e depois Eurocopa também, né, jogador que ficou bastante tempo dentro da seleção francesa, mas naquele ano foi titular inclusive da França na Copa do Mundo. E a equipe da Inter ficava com o título europeu, com o título dessa Copa da UEFA, de um período muito legal de acompanhar essas decisões da Copa da UEFA e especialmente os times italianos nesse período, porque era de fato, ou eram de fato, times muito fortes e era o campeonato mais forte do mundo nessa altura, o campeonato italiano. Conta aí com os comentários de vocês, com sugestões. Eu confesso que eu estou interessado em dar uma olhada em jogos da Série A mesmo, do campeonato italiano, desse período, pegar ali a virada do século, o ano da própria Lazio muito forte, o ano do título da Roma. São períodos que eu tenho curiosidade para ver jogos específicos. E aí eu conto com vocês, inclusive, nos comentários desse período do futebol italiano. Quais jogos vocês se recordam que foram muito marcantes, que foram muito relevantes, de grandes atuações ou de grandes clássicos? É legal porque vai me ajudar aí também a tentar caçar esses jogos específicos para analisar, para assistir, para rever, dependendo do caso. Conta aí com os comentários, com a curtida. Um abraço para todo mundo e até a próxima.